Bem, pessoal, meu nome é Camila Garcias, eu sou mediadora presencial da disciplina História do Pensamento Administrativo 2, no Polo de Macaé, através do consórcio CEDERJ. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a aula 16, que é a teoria dos sistemas e a análise das organizações como sistemas abertos. O objetivo desse vídeo é atingir os alunos que, por algum motivo, não conseguem nem não podem estar presentes, ainda que seja fisicamente ou online, nas tutorias, né, que ocorrem durante a semana. Para elaborar essa aula, eu utilizei o livro do Francisco Neto, volume 2, que está aí na tela. Bem, esse capítulo do livro, ele fala sobre o conceito de um sistema. O que é um sistema? Eu coloquei até essa imagem aqui de elementos. Um elemento sozinho, ele não constitui um sistema. Um sistema, ele é composto por partes relacionadas ou interrelacionadas que produzem alguma coisa, que geram alguma coisa, ou um bem ou um serviço. O sistema é uma totalidade, é um conjunto de partes que relacionam entre si e constituem algo novo. Esse é o conceito do livro. Vamos ver o que o Chiavenato fala? Chiavenato, Chiavenato, enfim, né? Não reparem a pronúncia. Segundo Chiavenato, o sistema é um conjunto de elementos dinamicamente interrelacionados, desenvolvendo uma atividade ou função para atingir um ou mais objetivos ou propósitos. Indo um pouquinho mais na frente, existe a contribuição de Bertalanffy. Bertalanffy, ele identificou o seguinte, que existe uma integração entre outras ciências, como ciências biológicas, ciências naturais, ciências sociais, e que essas ciências, elas são vistas como sistemas, porque elas têm algumas coisas, alguns elementos em comum, que um completa o outro. Eu não aprendo biologia sem ter algum conhecimento anterior prévio, ou sem aplicar essa biologia, muitas vezes, na matemática, na economia e por aí vai. Então, essas ciências, elas estão interligadas. Essa foi a contribuição do Bertalanffy na história da administração e principalmente na teoria dos sistemas. A abordagem sistêmica, ela se divide em três partes. Sistemas abertos, as organizações interagem com o ambiente, onde estão seus clientes, fornecedores e parceiros. Subsistemas são partes do sistema. Se eu digo que a empresa é um sistema, os departamentos são subsistemas. E, por fim, o sistema fechado seria, que foi uma grande crítica a essa teoria. Como dizem, né, uma andorinha não faz verão, né? Que dirá uma empresa? O sistema fechado é um sistema que não interage com o ambiente. Então, é possível existir uma empresa que não interaja com o seu ambiente? Teoricamente, não, né? Vamos ver um pouquinho mais adiante. O livro traz também o conceito de fronteira de um sistema. A fronteira é o limite, né? É a separação de uma parte de outra parte, de um todo, né? E o que é importante para a gente é saber e conhecer os elementos de um sistema. Esse gráfico aí mostra quais são os elementos do sistema e como que eles interagem. O primeiro passo, o primeiro elemento são as entradas, que é chamado de input. Depois é o processamento, é o mecanismo de conversão. Terceiro são as saídas, outputs. Quarto é o ambiente, em que contexto está sendo gerado esse produto ou serviço? Esse sistema está se desenvolvendo. Quinto é a retroalimentação, ou seja, esse ciclo ele se repete, por fim, para atender os objetivos, que é o item 6.
Classificação dos sistemas. Aqui, pessoal, nós vamos ter praticamente o oposto, né? Uma palavrinha e o oposto dela. Mas é bom que vocês conheçam como os sistemas podem ser classificados. A teoria vai um pouquinho mais a fundo no conceito de sistema. Sistema estático e dinâmico. O estático é a foto e o dinâmico é aquele que muda o tempo todo. Exemplo de dinâmico, logística. Sistemas concretos versus sistemas abstratos. Sistema concreto é um maquinário, equipamento, tá? E o abstrato é composto, é aquilo que eu não posso pegar. Se o concreto eu posso pegar, o abstrato eu não posso pegar. Cultura, clima, hipótese, ideias, conceitos, esses são os abstratos. Depois, sistemas naturais versus sistemas feitos pelo homem. Bem, sistemas naturais são os que surgem dos processos naturais, como rio, sol, solo, clima, lagos, mar, rios, lagoas, etc. E por fim, o sistema fechado versus o sistema aberto, que a gente já viu. A definição de sistema aberto e fechado consiste na relação com o meio ambiente. O que define se um sistema é aberto ou fechado é a sua relação com o meio ambiente. Como analisar um sistema? Se houver a necessidade de análise de um sistema, como é que eu começo a fazer essa análise? Bem, você começa a fazer análise de um sistema, em primeiro lugar, através dos objetivos, depois dos componentes, operações, administração e controle. Outra contribuição muito importante na teoria dos sistemas é o modelo de Katz e Ken. Isso é muito importante, pessoal. Primeiro ele fala sobre a importação, que são as entradas, nós já vimos, é o primeiro elemento composto por um sistema. Depois, transformação, segundo elemento composto pelo sistema. Depois, exportação, saída, terceiro. Quarto, ciclo de eventos, que é a sequência de entrada, processamento, né, repetição. Depois, entropia negativa. A entropia negativa, a organização, ela precisa de informações e recursos para sobreviver. É a forma como a empresa conduz seus negócios para sobreviver no mercado, para se manter no mercado e se desenvolver. Não é só se manter, precisa se manter e desenvolver o seu negócio. Informação como insumo, retroação negativa e processos de decodificação. A organização, ela recebe a informação como insumo, fruto de um feedback do mercado e dos clientes, processa e depois faz as correções necessárias. Continuando, estado firme e homeostasia dinâmica. O estado firme ou homeostasia dinâmica é o estado de equilíbrio que garante o funcionamento da organização. Diferenciação: a organização possui setores internos diversos e funções especializadas. Equifinalidade são os diversos caminhos que uma organização encontra para atingir seus objetivos. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Às vezes você vai resolver uma conta e tem gente que vai pela forma mais complexa para resolver aquela conta, mas chega o resultado. Mas tem outras que vão num passo a passo bem simples e que também atingem o resultado. Esse exemplo reflete muito a equifinalidade. E, por fim, limites ou fronteiras, que é a delimitação do espaço de atuação do sistema. Shane definiu as características de sistemas abertos. O sistema aberto, ele possui uma constante interação com o ambiente. Ele tem dificuldade em definir barreiras, fronteiras.
Ele tem os subsistemas que são dependentes do sistema origem, né, de quem controla essa organização. É constituída por subsistemas e tem objetivos e funções múltiplas. Por exemplo, uma empresa, ela se divide em departamentos. Cada departamento tem os seus objetivos e cada departamento tem suas funções específicas. Para Edgar Schein, a organização é um sistema complexo e aberto, em dinâmica interação com numerosos ambientes. O modelo de Buckley. Walter Buckley introduziu o conceito de morfogênese. Nesse morfogênese, pessoal, eu lembrei bastante de um joelho ralado, por exemplo. Quando você rala o joelho, o seu próprio organismo, ele se adapta àquelas mudanças e depois, né, a pele volta ao normal, volta ao que era antes. O conceito de morfogênese reflete muito isso, a capacidade do sistema de alterar seu estado interno em face de mudanças do ambiente interno e externo. Aí, pegando um gancho nessa morfogênese de Buckley, eu trouxe também aqui alguns conceitos como entropia, que é a tendência de deixar morrer, não deixar, deixar morrer. Entropia é a tendência de desintegração da informação. Por isso que essa tá uma aguinha, tá vendo? Caindo, uma gota caindo. Sinergia é o oposto de entropia. Sinergia é a soma das partes que alcança, né, um resultado global. É a interação das partes, é o exemplo Power Rangers. E a homeostasia, o princípio de homeostasia é o princípio de equilíbrio. Então, se eu falei morrer, entropia, sinergia, viver, e homeostasia, estado de equilíbrio. Terminando o proposto dessa tutoria, a gente vai falar sobre a cibernética, que nada mais é do que um subproduto da teoria dos sistemas. A cibernética é o estudo da comunicação e controle de máquinas, seres vivos e grupos sociais. A teoria dos sistemas, ela deu origem à cibernética, né? Então, a cibernética é um produto, ela visa atender toda a parte de informação, codificação, feedback, na forma de uso da tecnologia. Bem, a proposta de hoje foi essa, de falar um pouquinho sobre a teoria dos sistemas. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aí e a gente vai tratar mais desse tema durante a tutoria semanal, tá certo? Deixei para vocês algumas atividades, alguns exercícios e o material vai ser enviado para o e-mail. Muito obrigada, espero encontrar vocês em breve.
Uhum. Entendi, mas você não sabe qual é o valor, não?